Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Lucas, capítulo 2, versículos 22 a 24. Como vai? Desejo um belo dia para você, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Semana passada, vimos que Jesus Cristo cumpriu toda a lei. Ele recebeu a circuncisão, ou seja, ele recebeu o corte por amor a nós. E especialmente, ele recebeu a bênção da aliança e a maldição da aliança, porque sobre Jesus estavam os nossos pecados quando ele morreu naquela cruz. E maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, maldito de Deus. Por isso ele recebeu a maldição da aliança, o corte. Naquele momento na cruz, Jesus exclamou: Deus meu, por que me desamparaste? Ele sofreu o corte, o abandono naquele momento, porque Deus fez recair sobre ele os nossos pecados. Ele foi feito pecado em nosso lugar e ele cumpriu a lei, obedecendo até o fim. Nós somos gratos a Deus e não temos palavras para agradecê-lo por tão grande salvação, e não podemos negar esta salvação e nem mensurá-la. Hoje nós veremos, como já lemos no texto de Lucas capítulo 2, versículos 22 ao 24, nós vimos a apresentação de Jesus no templo, o Salvador, o pobre Salvador dos pobres. O pobre Salvador dos pobres. Para cumprir os requisitos da lei, para a cerimônia de consagração, havia uma apresentação diante do Senhor. E para aquelas ocasiões, havia um mandamento a respeito de um sacrifício que precisava ser ofertado a Deus. E o sacrifício comum, costumeiro, era um cordeiro. Em Levítico, capítulo 12, versículo 6. E cumpridos os dias da sua purificação por filho ou filha, trará ao sacerdote um cordeiro de 1 ano por holocausto e um pombinho ou uma rola por oferta pelo pecado à porta da tenda da congregação. Era o mandamento do Senhor. Levar um cordeiro. Os pais levavam a criança e apresentavam ao Senhor com um sacrifício
de um cordeiro. Mas em casos excepcionais, neste caso aqui de Jesus foi um caso excepcional, quando os pais eram muito pobres. E Jesus, quando foi apresentado, Maria, José, por sua condição, eles eram pobres. E ele não tinha como oferecer um cordeiro. E eles então ofereceram um par de rolas, como está escrito, ou 2 pombinhos. Em Levítico também, capítulo 12, versículo 8, tinha essa prerrogativa aqui na lei, mas se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, tomará então 2 rolas ou 2 pombinhos. Então, Maria e José, nós vemos aqui e que eles não tinham nenhuma condição de apresentar um cordeiro. Não há como a gente não se impressionar com isso. Não. Nós já sabíamos, ou já lemos aqui em Lucas mesmo, como que Jesus nasceu. Foi numa estrebaria, numa gruta, onde se guardavam os animais. Jesus foi colocado num coxo, que era onde era colocado o alimento para os animais. Ele nasceu nesse lugar de extrema pobreza. E, possivelmente, ele viveu em extrema pobreza. Porque Jesus foi criado, nós veremos mais à frente, em Nazaré, que era uma região pobre. E Maria e José não terem dinheiro, não terem condições financeiras para oferecer um cordeiro, demonstra claramente a situação financeira deles, que era precária. E é impressionante, maravilhoso. E nós ficamos sem entender. O Filho de Deus tenha se submetido a uma vida de privações, de pobreza. O apóstolo Paulo, lá na sua carta, na sua segunda carta de Coríntios, capítulo 8, versículo 9, diz o seguinte: conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor a você e a mim. Quando nós pensamos na glória do Senhor, aquela glória que Ele tinha antes, quando Ele habitava no céu, em majestade exaltada, excelsa,
habitando entre nós como homem e pobre. Ele deixou toda a sua riqueza. A Bíblia diz que ele é o dono do ouro, da prata. Como lemos no Antigo Testamento, ele é o dono do ouro e da prata. Mas ele nasceu de uma maneira simples, sem luxo, sem riqueza, e deixou a sua glória. Ele abriu mão de ser rico e se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. Ah, mas eu já tenho Jesus e não sou rica? Não é a riqueza material. A riqueza é espiritual. Pois agora nós somos filhos, filhas do Deus eterno, Criador, aquele que é majestoso e que reina e que domina e que é soberano sobre todo esse universo. Jesus Cristo deixou toda a riqueza, se fez pobre por amor, por amor. E veio na condição mais simples dessa vida. E não há como não nos enchermos de gratidão, admiração, reverência diante dele. E, acima de tudo, aqueles que são desafortunados nesta vida, aqueles que são pobres, desprezados, podem encontrar na pessoa de Jesus de Nazaré alguém semelhante a eles, alguém que se compadece deles, desses desafortunados. Jesus Cristo deixou todo o esplendor da sua glória. Ele não julgou, não como usurpação ser igual a Deus, diz nos Filipenses, mas ele se humilhou. Não somente ele veio em carne, tornando-se um de nós, mas em extrema pobreza, e viveu de maneira precária, sem bens materiais. Podemos ler isso nos evangelhos. É só seguirmos a caminhada de Jesus, o seu ministério. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Por isso, ele é o pobre salvador dos pobres. Ele está no templo da nossa vida, que é o nosso coração. A carta aos Coríntios diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Então ele habita em nós. E nós devemos seguir o exemplo de Jesus Cristo. E com isso, ajudarmos, como ele mesmo fez,
estarmos ao lado das pessoas que necessitam, que são carentes, que são desafortunados, que são marginalizados. Nós devemos estender a nossa mão, ajudá-los, demonstrando assim a graça que nos alcançou por meio do pobre Salvador dos pobres. Inclusive eu, você. Jesus Cristo se compadece de nós. Graças a Deus, vamos adorá-lo, vamos louvá-lo, porque além dele receber a bênção e a maldição em nosso lugar, ele viveu de maneira simples, em pobreza, para nos ensinar e também viveu em nosso lugar. Glória a Deus por isso. Louvado seja o Senhor e que Ele seja realmente o teu Salvador.